Soltou, para aqui, tem medo! É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo porque as coisas podem estar conspirando para que Jorge Jesus seja demitido do Al Hilal. Atenção! A gente vai explicar tudo porque essa história cresce porque essa informação foi publicada por um jornal chamado Al Riyadh na Arábia Saudita. É um dos principais jornais da Arábia Saudita e, assim, tem um contexto importante nessa história, né? A liberdade de imprensa na Arábia Saudita é algo que praticamente inexiste, tá? Então, se um jornal publica algo desse tamanho, é porque a informação é quente, tá? O Al Hilal, time que investiu pesado para essa temporada, a gente vai falar mais sobre isso neste vídeo, acabou empatando com o Damak pela rodada do Campeonato Saudita de futebol. Um time pequenininho, o Al Hilal jogava fora de casa, abriu o placar com o Malcolm e depois acabou sofrendo um empate e por pouco não tomou a virada. Os dirigentes, né? Vale lembrar assim, que o Al Hilal agora é um time que pertence ao governo saudita, assim como outros 3 no país. Então o pessoal está muito irritado com o técnico Jorge Jesus pelos maus resultados. O time já havia empatado em casa na estreia na Liga dos Campeões da Ásia com o Nav Bahor por 1-1. O trabalho vem sendo ruim do técnico Jorge Jesus no Al Hilal. E o curioso dessa história, né, só estou falando sobre coincidências aqui, Jorge Jesus, quando assume o Flamengo, ele veio justamente do Al Hilal, clube que ele dirigiu, né, na temporada 2018-2019. E assim, se o Jorge Jesus ficar livre, e agora a gente tem aí uma notícia mais, eu diria, concreta sobre o futuro dele, até de acordo com o jornal, o substituto dele já teria sido escolhido, Mohamed Al-Shaloub, que assumiria interinamente o cargo de técnico do Al Hilal, né? E a gente tem uma informação muito importante agora, né? A possível queda de Jorge Jesus no time do Al Hilal. E aí, no momento em que o Flamengo vai ficar sem técnico, né? Aliás, demorou para ficar sem técnico. O trabalho de Jorge Sampaoli é péssimo à frente do Clube de Regatas do Flamengo, né? Já deveria ter sido demitido, aliás. Eu acho que, assim, é óbvio que é possível o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, virar esse placar contra o São Paulo, está perdendo por 1-0 a decisão até aqui, gol do Caleri, vitória por 1-0 do São Paulo no estádio do Maracanã, dá para virar, mas assim, Jorge Sampaoli torna mais difíceis as coisas, né? A gente vê as últimas 3 atuações do Flamengo contra Atlético Paranaense, São Paulo e Goiás e fala, cadê o rendimento, cadê o desempenho desse time, tá? É uma coisa assim bizarra, essa situação do Flamengo, tá? Então, assim, Jorge Jesus ficando livre, a pressão pela contratação dele seria enorme. E vale lembrar que Rodolfo Landim é um político. A formação da chapa dele para a eleição pesa. Landim não pode ser candidato de novo, mas evidentemente vai lançar seu candidato. E politicamente 2024 é um ano muito importante para a política, porque tem eleição no Flamengo. Então, qual seria o grande cabo eleitoral? Seria Jorge Jesus. Assim como foi para Luiz Felipe Vieira, quando ele veio buscá-lo no Rio de Janeiro, em 2020, para levá-lo de volta para o Benfica, ali era um golpe eleitoral, era uma jogada eleitoral do Luiz Felipe Vieira, que depois acabou preso, inclusive,
né? A gente falou à época aqui no canal logo no início, sobre uma série de picaretagens cometidas pelo então mandatário dos encarnados em Portugal. Então, assim, eu não consigo imaginar nesse momento, olha só, o Flamengo, com a iminência da perda do seu técnico, tardia, aliás, a iminência com I, tá? Da perda do seu técnico, tá demorando muito, né? Sabe-se lá se o Sampaoli vai emplacar a segunda-feira como técnico do Flamengo, independentemente do que aconteça no domingo. Ele é um morto-vivo, né? Já tem prazo de validade dele, aquela coisa toda, e faz um péssimo trabalho. O Sampaoli é o pior técnico pós Jorge Jesus na história do Flamengo? Como técnico, não, mas o trabalho é. O trabalho é o pior dentre todos aqueles que passaram pelo Flamengo desde então, tá? Então vamos lá. Jorge Jesus ficando livre tem de ser contratado pelo presidente Rodolfo Landim, não tem muito o que pensar. 2023 é um fiasco na história do Flamengo? É. É o maior da história? Não. Na minha opinião, não. 95, por exemplo, foi pior. Na minha modesta opinião, deixe aqui nos seus comentários a sua. Mas pode ser um alento para 2024. Ele conseguiria repetir tudo aquilo que fez em 2019? Acho muito difícil. Até porque é um elenco que vai sofrer mudanças. E já é um elenco bem diferente em relação ao daquele ano mágico que o Flamengo viveu. Mas Jorge Jesus é um técnico muito melhor do que Jorge Sampaoli, pelo menos no trabalho no Flamengo, tá? Eu faço essa ressalva, estou falando aqui sobre o clube de regatas do Flamengo, tá bom? O trabalho de Jorge Jesus não tem nem comparação feito no clube do Rio de Janeiro em relação ao do Jorge Sampaoli. Ficaremos bastante atentos, pode pintar a qualquer momento, de acordo com o jornal Al Riyad, que é um jornal de credibilidade na Arábia Saudita. Já expliquei todo o contexto nessa história. Ficaremos atentos aqui no canal para a possível demissão de Jorge Jesus, o que cairia como uma bomba no Flamengo. Seria uma bomba e aí o Flamengo tem obrigação, sim, de ir atrás do técnico português. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.